Olá, colegas do meio acadêmico, sejam bem-vindos ao 5º episódio da nossa série Academia, hoje falando de direito penal, mais precisamente sobre a lei penal no espaço. Hoje nós vamos falar sobre territorialidade e sobre local do crime ou lugar do crime. Territorialidade, muito bem, onde a lei penal se aplica, onde a lei penal brasileira se aplica, isso é uma coisa muito importante de se saber, principalmente para quem viaja, é muito importante a gente saber, e para aqueles que se interessam por esse nicho do direito internacional, é uma matéria extremamente interessante porque traz aqui para o direito penal uma pitadinha de direito constitucional, de soberania nacional. Vocês vão ver que é uma matéria bastante interessante. Pois bem, a questão da territorialidade pode ser tratada em 3 planos distintos, ou em 3 aspectos distintos. O primeiro deles é o mais óbvio, diz respeito ao território nacional. Todo crime praticado sobre o território nacional está sujeito à lei penal nacional. Todo crime praticado em cima do solo nacional está sujeito à aplicação da lei brasileira. Isso é uma coisa bastante óbvia. Mas nós temos algumas hipóteses de aplicação da lei penal brasileira um pouco mais interessantes de serem estudadas. A primeira dessas outras hipóteses, o que seria o segundo nível, o segundo dos aspectos a serem estudados na questão da territorialidade, diz respeito à extensão do território nacional além do solo brasileiro. Nós temos hipóteses em que a soberania nacional vai além do solo brasileiro, vai além do território brasileiro. E isso se dá quando? Isso se dá quando a bandeira brasileira sobreleva a soberania nacional para além de suas fronteiras. Isso ocorre quando? Isso ocorre quando aeronaves ou embarcações governamentais brasileiras ou a serviço do governo brasileiro se deslocam para além das linhas das divisas nacionais. E elas podem estar em qualquer lugar do globo. Uma aeronave ou uma embarcação do governo brasileiro ou a serviço do governo brasileiro em qualquer lugar do globo é uma extensão do território brasileiro. Portanto, um crime que aconteça dentro desta aeronave ou dentro desta embarcação do governo brasileiro ou a serviço do governo brasileiro que esteja em qualquer lugar do globo está sujeito à aplicação da lei penal brasileira, por conta da bandeira brasileira que ostenta, pois ali é território brasileiro, ok? Assim como é território brasileiro o interior de uma aeronave ou de uma embarcação brasileira de natureza privada, que não seja do governo brasileiro, não esteja a serviço do governo brasileiro, mas que esteja em alto mar ou em espaço aéreo não sujeito à soberania de qualquer país. Ou seja, não havendo soberania nacional estrangeira pesando sobre o local onde aquela aeronave ou embarcação brasileira de natureza privada esteja passando, prevalece também a lei brasileira sobre um crime eventualmente ali praticado. E por fim, a mais interessante das hipóteses, o mais interessante dos aspectos da territorialidade da lei penal. Uma aeronave privada estrangeira que esteja em espaço aéreo brasileiro ou em pouso no território nacional, ou uma embarcação privada estrangeira que esteja no mar territorial brasileiro ou atracada num porto brasileiro, está em território nacional. Portanto, mesmo sendo estrangeira, um crime que nela aconteça está sujeito às leis brasileiras. Porque ela não é governamental, ela não está a serviço de nenhum governo, nela não impera a soberania de nenhuma nação e não imperando nenhuma soberania nacional estrangeira, vale a lei brasileira para um crime dentro dela praticado. Correto? Resta falar sobre a questão do lugar do crime. O lugar do crime é uma questão de extrema relevância, por quê? Porque traz reflexos, inclusive, lá no processo penal para questões de competência, de prevenção e tudo mais. Portanto, vamos falar sobre as teorias que tratam do lugar do crime. O lugar do crime pode ser definido segundo 3 teorias, sendo a primeira delas a teoria da atividade. Segundo a teoria da atividade, o local do crime é o local da ação ou omissão, ainda que outro seja o local do resultado, ou seja, é onde o agente praticou o ato, é onde o agente fez a coisa, ainda que outro seja o local do resultado. É onde ele fez, não importa onde o dano tenha ocorrido, compreendeu?
A segunda teoria é a teoria do resultado, que é exatamente o oposto. O local do crime é onde o resultado se deu, não importando o local da ação ou omissão. Não importa onde o agente estava quando fez o que fez. O que importa é onde o resultado ocorreu. E existe uma terceira teoria que junta as duas, chamada teoria mista, ou teoria da ubiquidade, segundo a qual o local do crime é tanto o local da ação ou omissão, quanto o local do resultado. E esta é a teoria adotada pelo nosso Código Penal, que diz no seu artigo 6º o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Portanto, ele junta as duas teorias anteriores numa só e diz que o local do crime é onde o agente fez a coisa errada e onde a coisa errada aconteceu. A teoria da ubiquidade. Portanto, agora nós sabemos que o local do crime é tanto onde o agente praticou a conduta, quanto onde o resultado se deu. Correto? Relembramos, portanto, hoje as questões relativas à territorialidade, aplicação da lei penal brasileira no espaço, e tratamos também do lugar do crime, que é uma questão de extrema relevância, principalmente para o processo penal, como nós vamos ver daqui a alguns episódios da nossa série Academia. Muito obrigado pela companhia, até depois de amanhã com o nosso próximo episódio de Processo Penal. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, obrigado.